Olá, como eu lhes disse, nós vamos pular para dentro do Novo Testamento. Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa que a região é a mesma, pouquíssima coisa mudou, mas vamos começar como sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui, em Canaã, parte de cima, a Galileia, parte de baixo, a Judéia. Aqui, na parte de baixo, fica a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. E aqui, na Galileia, fica a cidade de Nazaré, onde Jesus morava. A história toda de Jesus, nascimento, paixão e morte, se dá aqui, nesse pedaço. Depois da morte de Jesus, com a saída dos apóstolos, mundo lá fora, para ir pregar o Evangelho, é que essas outras regiões aqui entram em cena, principalmente com São Paulo. O cristianismo deve muito a São Paulo. Ele fez 3 viagens missionárias para essa região. Dizem alguns que ele chegou até a Espanha, cá em cima. Mas antes de fazer essa jornada, vamos dar uma espiadinha na pessoa de Jesus. Quem é esse Jesus que, ao ser anunciado a Maria, mereceu que um arcanjo, Gabriel, viesse trazer a notícia? Que inspirou em Maria o Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. O poderoso fez em mim grandes coisas, santo é seu nome. Quem é esse Jesus que, ao nascer, tem como mensageiro um anjo? O anjo vem dizer aos pastores: nasceu-vos hoje um Salvador. E, de repente, ao anjo se junta uma multidão celeste que vem cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama. Quem é esse Jesus que, ao ser batizado, vem uma mensagem do céu, do próprio Deus? Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. Quem é esse Jesus que ressuscitou mortos, curou cegos, curou surdos? Quem é o Jesus que entrou em agonia no Monte das Oliveiras? Um sofrimento tão intenso que chegou a suar sangue. O mesmo Jesus que, do alto da cidade de Jerusalém, chora sobre a cidade e lamenta
não ter sido ouvido. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas. Ah, Jerusalém, se também tu, nesse dia que te foi dado, reconhecesses quem pode te dar a paz. Quem é o Jesus que carrega a cruz, que seria onde o sacrifício seria exumado? Quem é o Jesus que ressuscita e aparece aos seus discípulos? Quem é o Jesus que, tão apaixonado pelo homem, quis ficar no nosso meio, no pão e no vinho? Isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é o meu sangue, tomai e bebei. Quem é o Jesus que ainda hoje, 2000 anos depois, ainda encanta tanta gente? Quantos católicos, ortodoxos, não católicos estão se reunindo hoje em nome desse Jesus? Milhares, milhões de pessoas em todo o mundo. Quem é esse Jesus? Aqui nós entendemos com perfeição a necessidade de olhar para o Antigo Testamento não com o olho de historiador apenas, mas com o olho de gratidão a todos aqueles que nos deixaram a história por escrito. Porque esse Jesus é aquilo que vai revelar a Deus de uma forma perfeita e definitiva. Nunca mais haverá necessidade de se acrescentar uma palavra sequer nas Escrituras. Ele selou de modo definitivo aquilo que Deus quis lá no começo. Desde aquele dia em que Deus fez as túnicas de pele para Adão e Eva e os expulsou do paraíso, o plano divino de trazer de volta esse povo acaba de se realizar na história. No nascimento daquela criança, numa gruta pobre, lá em Belém. A história da salvação, começada no tempo e no espaço, com Abraão, chega ao seu fim. O cordeiro imolado, imaculado, sem mancha nenhuma, foi oferecido.
Me desculpe. Eu acabo me emocionando o plano da salvação de Deus realizado na história. E Jesus é este que realizou todas as esperanças do povo, todas as esperanças dos profetas, daqueles que anunciaram que viria o Messias, o Salvador, e chega até nós hoje, 2000 anos depois, com a mesma força que teve junto a Pedro, junto aos demais apóstolos, aos discípulos, e continua encantando muita gente. A sua doutrina, de fácil entendimento, muito simples, a sua forma de revelar o Pai, isso vem num crescendo. Primeiro porque era a promessa dele. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós, cristãos, cremos com toda firmeza que Jesus está no nosso meio, como esteve naquele tempo em que pisou a terra de Canaã. Jesus realizou o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história da igreja, a história da salvação do começo ao fim, e nos deu a esperança de que o nosso sofrimento, por maior que seja, um dia será completamente apagado na presença de Deus. A sua missão era essa. E aí nós podemos compreender com perfeição, sem nenhuma dúvida, que Deus preparou a salvação, o nosso resgate, com um preço muito alto. Para a nossa inteligência humana, não é fácil compreender isso, não. Por melhor que seja o teólogo, por mais capacitado que seja, por mais inteligente, não é muito fácil entender isso, não. Eu gosto de dizer assim, o absurdo que Deus foi capaz de fazer. Aquele Jesus, aclamado pela multidão celeste, aquele Jesus que ouviu no Jordão, este é meu filho amado, em quem me comprazo,
Esse Jesus que sofreu junto com os que sofriam, que veio para dizer que quem precisa de médico é aquele que está doente, e ele veio para esses. Ele vai trazer para a gente a revelação perfeita de Deus. Quem é Deus no Antigo Testamento? Javé, o Deus poderoso, o Criador de tudo. Nas palavras de Jesus, quem é Deus? O Pai. E aqui a gente precisa entender o Pai que ama os filhos. Não qualquer pai, mas o pai que tem um amor absurdo pelos filhos. E Jesus fez exatamente aquilo que era preciso fazer para resgatar a gente. E ele sabia disso. Ele sabia que o seu sangue, ao pingar na terra, purificaria a terra. Ele sabia que, oferecendo-se a Deus como hóstia, como vítima, no nosso lugar, ele estaria completando todo o plano divino de ter perto de si todos os homens que o desejaram. A história de Jesus é muito breve, muito curta. Disse que ele morreu por volta de 33 anos. Mas ele deixou ali um grupo de apóstolos que faria depois o resto do trabalho. Levaria a sua mensagem mundo afora. E a mensagem chegou até nós hoje, dia 15 de novembro de 2024, vocês estão ouvindo alguém falar de Jesus como se ele tivesse morrido semana passada, mês passado. Parece que houve aqui um hiato. Não tem 2000 anos de história. Parece que é muito recente a morte de Jesus. Mas não, são 2000 anos de história. E eu penso que se a gente ficar aqui na Terra ainda por mais 2000, 5000, 10.000 anos, alguém no futuro vai dizer assim: há 10.000 anos passou um homem pela Terra chamado Jesus. Vamos continuar falando dele. Até que Deus resolva, por fim, a história humana e levar a gente para a eternidade. É esse Jesus que vai nos ocupar daqui para frente. Por isso, a gente tem uma tentação muito grande de olhar para o Antigo Testamento com um olhar cristão. Enxergar no Antigo Testamento tudo aquilo que se referia
a Jesus, porque ele é o centro da história humana. Vai dizer São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E logo em seguida, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo que vier daí para frente será apenas consequência do nascimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tudo. Hoje nós contamos o tempo como antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus dividiu a história. Antes era um tempo de esperança. O depois é tempo de realização. É tempo de fazer a esperança se tornar em ato. O Novo Testamento terminou de ser escrito lá pelo ano 95, com o Apocalipse. Reparem que é um tempo curto. Jesus deve ter morrido mais ou menos lá pelo ano 27, 28. Até o ano 95, nós temos pouco mais de 70 anos. Ou um pouquinho menos de 70 anos. Foi o tempo suficiente para que 4 evangelhos fossem escritos, para que São Paulo escrevesse as suas 14 cartas, Tiago escrevesse uma cartinha, Pedro escrevesse 2, João escrevesse 3, Judas uma pequena e João o Apocalipse. Também pouquíssima coisa a respeito de Jesus foi escrita. Quem atesta isso é João. O último versículo do seu evangelho, ele vai dizer: Jesus fez ainda muitas coisas, que se fossem escritas uma a uma, nem o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Mas o que nós temos ali, nesses 4 evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas e no Apocalipse, é o suficiente. Nós temos ali a certeza absoluta de que a salvação se realizou. Se vocês pegarem alguns profetas que falam sobre o dia de Javé, um dia de trevas, de dor, de sofrimento, eu tenho cá comigo que o dia de Javé se realizou naquela sexta-feira santa, na cruz. Mais uma vez, Deus deu uma rasteira na gente. Aquilo que era esperado como um dia de trevas, um dia negro de sofrimento, de dores, do julgamento de Deus, se deu com o ato mais sublime do amor de Deus.
O dia de Javé aconteceu na história, na Sexta-feira Santa, com a morte de Jesus. Naquele dia, Deus julgou a terra. Não um julgamento de condenação, não um julgamento de punição, mas um julgamento de perdão, de salvação. Outra vez, nós fomos surpreendidos pelo amor de Deus. E é esse Novo Testamento que nós vamos, assim, a modo de gato sobre brasas, vamos passar por ele. Porque o essencial, todo mundo já sabe. Vocês que estão acompanhando esses encontros, vocês já sabem disso. Eu não vou conseguir falar nada, nenhuma novidade para vocês. O que eu posso fazer é, talvez, dar alguma chave de leitura de algum texto, mas o essencial vocês já têm de sobra, que é o reconhecimento de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o dono da igreja. A igreja é dele. A igreja como assembleia, como povo que crê, é dele e caminha para ele. E o fim será junto dele, porque foi para isso que ele veio. Desejo a todos uma boa leitura de algum texto da Bíblia, Antigo ou Novo Testamento, sempre com aquele olhar de garimpeiro, de alguém que vai achar uma pérola preciosa. E no fim, vocês vão acabar fazendo como eu. Tem algumas passagens que a gente não consegue passar por elas sem uma emoção muito verdadeira, muito forte. Fiquem todos com Deus e até o próximo.